Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O ano de 2021 tem sido recheado de notícias ruins para a economia chinesa. Desde a crise da Evergrande, que trouxe impactos para todo o setor imobiliário da China, passando pelos novos casos de Covid-19, que levaram ao fechamento de portos, à interrupção de ferrovias, atrapalhando o abastecimento de insumos e componentes para a produção industrial, que impactaram o crescimento econômico. Todas essas preocupações de curto prazo que têm levado à desaceleração da economia chinesa não são nada perto de uma preocupação de longo prazo relacionada à queda da taxa de natalidade do país. Pois é, a China, que tem a maior população do planeta, o segundo maior PIB do planeta, começa a ter preocupações realmente sérias com a sua taxa de natalidade e com o seu envelhecimento populacional. Nesse mês de novembro de 2021, o Bureau de Estatísticas Econômicas da China divulgou um dado preocupante. A taxa de natalidade atingiu apenas 8,5 nascimentos por 1.000 pessoas, o que na prática significa o dado mais baixo desde o início da série histórica em 1978 e muito provavelmente o dado mais baixo desde os anos 1940. Na raiz do problema, na raiz dessa queda da taxa de natalidade na China, está a lei do filho único, que vigorou no país durante décadas e que acabou causando uma mudança cultural muito importante no país. Mesmo com a flexibilização da lei do filho único em 2016, os chineses não querem ter filhos. Na prática, estamos falando de filhos que são cada vez mais caros, estamos falando de homens e mulheres cada vez mais focados nas suas carreiras profissionais, estamos falando de chineses cada vez mais parecidos com o comportamento ocidental e, consequentemente, tendo menos filhos. E ao ter menos filhos, a população chinesa vem passando por um evidente processo de envelhecimento desde o ano de 2010, segundo dados do Banco Mundial. Nos próximos anos, isso tende a se tornar um problema grave. É claro, a diminuição da taxa de natalidade, a diminuição da população economicamente ativa, eventualmente poderia ser compensada por ganhos de produtividade da mão de obra. Mas a produtividade da mão de obra também tem apresentado uma desaceleração no seu crescimento e, consequentemente, a China tende a apresentar no médio prazo dois vetores, dois fatores que podem atrapalhar muito o seu crescimento. Um primeiro vetor que é a diminuição da população economicamente ativa com o envelhecimento da população e também, em segundo lugar, a diminuição da taxa de crescimento dos ganhos de produtividade. Diante desses dois elementos de altíssima preocupação, a China pode passar aí por uma desaceleração importante, trazendo desdobramentos para a economia mundial em termos de crescimento e também em termos de inflação. Pois é, gente, quando olhamos para esses elementos que têm sido apontados pelo próprio governo chinês, nós ficamos preocupados com o desempenho econômico do país ao longo dos próximos tempos e num horizonte de mais longo prazo. O crescimento mais lento da China necessariamente fará com que o crescimento dos Estados Unidos e da Europa seja mais lento. Uma menor oferta de trabalhadores na China fará com que a mão de obra chinesa se torne mais cara, o que tende a gerar uma certa inflação global. A China deflacionou o mundo ao longo das últimas décadas e, no momento em que a China vier a passar por um processo de desaceleração, existe uma tendência de aceleração do processo inflacionário na China que tende a se espalhar globalmente. Olhando para esse quadro, temos uma economia chinesa que no médio e longo prazo pode se parecer cada vez mais com economias ocidentais, tanto no que diz respeito ao comportamento do consumo e à dependência do mercado interno como alavanca do crescimento econômico, mas também como consumidores cada vez mais individualistas, pessoas cada vez mais preocupadas com suas carreiras e menos preocupadas em terem filhos. Produtividade,
Crescimento da população, taxa de natalidade, 2 vetores, 2 elementos de enorme preocupação do governo da China e que merecem ser monitorados sem dúvida alguma para qualquer um que queira acompanhar a economia mundial em um horizonte de longo prazo. E nós vamos fazer isso aqui no Petit Jornal. Vamos continuar acompanhando os dados da economia chinesa e também esses drivers, também esses balizadores de longo prazo, para poder observar o que acontece com o gigante asiático. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Vou também colocar linkado no descritivo desse áudio o site do outro projeto, petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi oferecemos aulas de aprofundamento nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.